Ô, glória! Vamos fechar, nós acabamos de orar. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, o capítulo é o 4. E nós vamos ler o verso 11. Eu vou ler na versão da King James atualizada. E diz assim, Apocalipse 4, verso 11. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Agora eu gostaria de fazer uma dinâmicazinha bem rapidinha, você fechar os seus olhos. Respire bem fundo. Solte o ar. Mais uma vez. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Senhor, nós te louvamos. Nós te honramos nessa noite. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor criou, por tudo que o Senhor fez. Nós somos gratos ao Senhor pelo ar que nós estamos respirando. Nós queremos te louvar, te adorar. Que tudo que há em nós, que todo o nosso ser, ó Deus, possa prestar louvores e adoração ao Senhor, a nossa oração em nome de Jesus. Amém? A igreja pode se sentar. Como não adorá-lo? Como não adorar ao Senhor? O versículo que nós lemos aqui em Apocalipse 4, no verso 11, fala sobre João dizendo ali o privilégio que ele teve de contemplar o trono celestial. E ele descreve no capítulo 4, o trono, e ele fala das pedras preciosas, o arco-íris que envolvia o trono, os 24 anciões em torno do trono, relâmpagos e trovões, os seres viventes que de dia e de noite repetiam. E aí, a partir do verso 8, e agora de Apocalipse 4, diz assim, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamavam glória e honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono e o adoram, aquele que vive para todo sempre. E eles lançam suas coroas diante do trono e declaram o que nós acabamos de falar. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Tudo é do Senhor e tudo é para a glória do Senhor. Toda a criação foi feita para adorar ao Criador. Nós não vamos aqui hoje entrar nos detalhes aí, desse capítulo de Apocalipse, mas nessa noite Deus quer nos despertar sobre louvor e adoração. De que forma, uma perguntinha para nós temos nos posicionado diante do nosso Pai como adoradores. As mulheres vitoriosas aqui no Senhor,
acabaram de apresentar uma adoração com danças. Coisa linda. E essa mensagem o Senhor já vem ministrando no meu coração em um tempo. E o Senhor, quando Ele começa a ministrar a mensagem no nosso coração, queridos, Ele vai nos dando assim, uns insights, né? Ele fala uma coisa, Ele fala outra, e você vivencia outra. E quando veio esse louvor para ser apresentado, foi como uma confirmação daquilo que o Senhor já estava ministrando no meu coração. E o louvor que foi aqui ministrado pelas mulheres vitoriosas, eu não sei se você parou para prestar atenção na letra dele. Mas eu vou falar aqui rapidinho. Ele diz assim, ó: eu louvo nos vales, eu louvo nos montes, eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado pelos meus inimigos e eles serão derrotados. Enquanto eu viver, a minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo e louvo se não. Eu louvo, pois eu sei que estou em tuas mãos. Eu guerreio louvando em adoração. Com o meu louvor, muralhas cairão. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Eu louvo ao Rei, eu louvo ao Senhor, eu louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor. Em todo o tempo, independente das circunstâncias, nós precisamos louvar ao Senhor. A criação, ela declara, portanto, a glória de Deus. João, no capítulo 1, no verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, nada do que existe teria sido feito. Se Deus não tivesse dito, haja luz, haja estrelas, haja mares, haja peixes, haja Samanta, haja Talita, haja você, nós não estaríamos aqui. No livro de Gênesis, no capítulo 1, nós encontramos todos os detalhes da criação. Cada coisa em seu lugar, devidamente criado para algo específico e especial. Luminares no céu para a separação do dia e da noite. Animais nas águas, na terra e voando pelo céu. Frutas com semente para que houvesse continuidade daquela criação. Homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Vira para o seu irmão do seu lado e fala assim: você é especial. Você é especial. Em tudo podemos ver a manifestação da glória de Deus. E o Flávio até comentou aqui outro dia sobre isso na mensagem dele. Gente, eu gosto. Gessi, eu tenho uma janela da minha cozinha lá que ela pega... Eu não moro de frente para a praia, tá, gente? Mas é na direção. É como se fosse, porque é na direção. Então, a janela da minha cozinha, eu já me viro ali por vários dias, quando eu virava à noite balançando, menino que não dormia, e eu via ali a noite indo passando, amanhecendo o dia, clareando. E eu gosto de observar essas coisas. Seja céu azul, seja nublado, seja as gotinhas, quando começa a chover, que cai da telha, que fica aquelas gotinhas passando assim. Eu fico olhando aquilo ali. E eu gosto de observar ninho de passarinho, que direto dá nas arvorezinhas lá, que você não dá nada por elas no quintal da minha sogra, mas cheio de ninho de passarinho. Eu gosto de observar folhas. E teve uma época que eu trabalhava no shopping. Eu saía de casa cedo e chegava à noite. E eu aproveitava o meu deslocamento de ônibus de Jacaraípe até Jardim Camburi para ouvir a palavra de Deus por áudio, a Bíblia. E ali eu ia meditando e eu aproveitava para orar. E era incrível como que Deus falava comigo através da criação. Porque eu olhava pela janela e em tudo eu via o detalhe da criação de Deus. Era muito vento, eu ficava olhando aquelas árvores balançando. Tudo me chama a atenção.
A lua, se vocês não viram, ela está cheia. Hoje está nublado. Mas ontem estava uma coisa linda. E da minha janela eu vejo, porque ela nasce no mar. Então ela já vai subindo ali. E as crianças lá em casa já falam, mãe, você viu a lua? A criação de Deus é perfeita, gente. Tudo que Deus faz é muito lindo. E é muito perfeito. Só que na correria do dia a dia, se a gente não prestar atenção, a gente não manifesta louvor e adoração ao Senhor pela criação que Ele fez. E a perfeição de tudo o que Ele fez. E Deus age na nossa vida o tempo todo, no tempo dEle e dentro de estações. Nós passamos por várias estações na nossa caminhada como filho de Deus. E no nosso planeta Terra também não é diferente. No nosso planeta Terra nós temos o que? As estações do ano, que acontecem por quê? Por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. O movimento do nosso planeta ali em volta do Sol, ele dura 1 ano. E isso é chamado de um movimento de translação. E a sua principal consequência é a mudança nas estações do ano. Vocês já pararam para observar as estações do ano? Hoje em dia, a gente quase não vê inverno, pelo menos aqui no Espírito Santo. Mas eu lembro que tempos atrás, quando eu era estudante, para sair de casa de manhã e tomar um banho, era muito frio aqui inverno. Mudou-se um pouco. Mas nós vamos pegar as estações do ano e observar a maravilha que Deus faz em cada uma delas. E eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês. Porque quando o Senhor ministrou sobre estações do ano no meu coração, Ele ministrou como a nossa vida como filho de Deus. Nós passamos por várias estações. Primavera, verão, outono e inverno. Tudo o que Deus faz é perfeito. Grava isso. Tudo o que Deus faz é perfeito e é para o seu louvor e adoração. A primavera é uma coisa linda. É a estação das flores, das cores. Você anda e vê, quando você vai daqui para Minas, então, é muito ipê amarelo, ipê branco, ipê rosa. Coisas lindas. Quem cuida aí de orquídeas, as orquídeas brotam. Quem gosta e tem, gente, essa coisa com planta, que eu confesso para vocês que eu tento, mas as plantinhas elas não sei, eu molho elas tudo, mas eu acabo dando para minha sogra cuidar para mim. Miguel até me deu uma plantinha no Dia das Mães, aí ele fica lá. Você vai cuidar? Eu falei, eu vou até onde eu ver que ela está suportando. Quando eu ver que ela não vai suportar, eu vou dar para minha sogra cuidar. Mas voltando, não tem nada a ver. Mas é linda a estação da primavera. Ela é cheia de cores. Só que logo após ela vem quem? O inverno. Mas nós podemos comparar a primavera na nossa vida quando nós realizamos algo que nós estávamos esperando muito. Quando nós alcançamos algum objetivo, uma conquista que nos brilha os olhos. Sabe aquela coisa que você estava ali buscando, pelejou por aquilo, foi difícil, mas alcançou? É uma primavera, porque quando você olha a flor ali, a flor estava ali no inverno, feinha, tadinha. Quando vem a primavera, aquela coisa linda, chega a brilhar os olhos. É quando nós alcançamos um objetivo que foi muito ali duro para conquistar. Sendo também como a fase do deslumbre. Aqui eu quero comparar assim, né? Quando nós começamos a conhecer a Cristo, nós ficamos ali maravilhados com os detalhes que descobrimos do amor de Deus por nós. É um deslumbre muito grande. Em tudo nós vemos o amor de Deus e é maravilhoso a primavera. O sábio Salomão, ao escrever em uma de suas declarações no livro de Cantares, Cantares no capítulo 2, os versos 11 e 12, ele diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou e já se ouve na terra a voz dos pombos. Quando chega a primavera é uma coisa linda. Mas depois da primavera vem quem? Primavera, verão. Não tinha falado inverno, né? Não. É verão. Primavera, verão.
Verão é a estação do sol, irmãos. Verão é a estação do calor. Alegrias para uns, muito suor para outros. Que tem gente que ama o verão e o sol do verão. E o sol é incrível, porque quando você fica muito exposto a ele, né? Você tem um aumento de serotonina pela maior exposição do sol, que traz o que? A felicidade. Olha que engraçado. O verão. O verão é a época de muitos frutos. Quem gosta de manga, abacaxi, aproveita no verão. Porque no verão tem muita variedade de frutos. Dias longos, noites curtas. Antes a gente via chuvas. Quem lembra da chuva de verão? Você estava na praia, do nada, vinha aquela nuvem. A nuvem passou, ficava o sol. Eu lembro disso na minha adolescência. Que eu era meio piolinho de praia. Hoje em dia eu não gosto, mas eu era. E eu lembro disso. Mas hoje em dia a gente quase não vê chuva, mas durante o verão. Agora, trazendo para o nosso lado espiritual, nós somos filhos de Deus, olhamos tudo também no natural e no espiritual, nós temos o sol da justiça, que é Jesus. E quanto mais nós nos relacionamos com Ele, o fruto do Espírito dele gera em nós o quê? A alegria, a felicidade, Gálatas 5:22, que é um fruto do Espírito Santo em nós. E que nós só manifestamos quando nós temos relacionamento com Deus. E aqui quando eu estava pensando assim sobre o verão, né? E eu falei assim, é a fase daquele louvor. Não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus. Fase de alegria, fase de euforia, né? Quando a gente começa a ir mais no profundo no Senhor. E aí você já não se importa com mais nada. Você vai no profundo, conhece o sol da justiça. Eu quero é Deus. É o verão, a alegria, né, do Filho de Deus. E nós, na época do verão, nós só conseguimos enxergar as bênçãos, as promessas, as realizações. É um momento de grande glória, vitória durante a caminhada. Todo mundo espera pelo verão e gostaria de ficar no verão. Mas é preciso passar por todas as fases. Não tem como ficar parado só no verão. O outono, primavera, verão, outono. Outono é a época do ano que as folhas começam o quê? Tudo de novo a cair. A temperatura começa a diminuir. Os ventos começam a chegar. Dias quentes, noites mais frescas. Na vida do Filho de Deus, nós podemos comparar o outono aqui, que ele pode representar por pequenas lutas. A necessidade de se permitir ser tratado por Deus. E aí, algumas transformações precisam acontecer. Lembra que no outono as folhinhas caem? De vez em quando, Deus vem à nossa vida para o quê? Para nos podar, para nos moldar, para trazer transformação em algo. E nesse momento é preciso o quê? Perseverança, é um teste de resistência. E nós precisamos estar nesse momento com muita intimidade com Deus. Porque essa estação é para nos preparar para enfrentar a próxima estação que virá. Mas nós precisamos nos lembrar que em tudo há o cuidado de Deus. Porque tudo que Deus faz é perfeito. É preciso perseverar. Mesmo quando nada parece fazer sentido. E mesmo quando nós não conseguimos ver que Deus está fazendo algo por nós. Mas acredite, Ele está fazendo. Hoje pela manhã, quem esteve aqui, eu fiquei ouvindo a palavra do pastor, falei assim, não é possível que o pastor vai pregar minha palavra toda, né? Mas foi só um pedaço. E ele usou uma frase que diz assim, ó, Deus age a seu tempo de forma poderosa. Deus age a seu tempo de forma poderosa. Quem está no controle do tempo? É Deus. Quem está no controle de todas as coisas? É Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele está cuidando de mim, de você o tempo
todo nós precisamos confiar, porque Ele age no seu tempo e a forma como Ele age é poderosa. Então nós precisamos, durante o outono, perseverar. Porque depois do outono vem quem? O inverno. É a estação que nós estamos, né? Nós ainda não estamos sentindo tanto frio, mas nós estamos no inverno. E no inverno, nós temos a queda de temperatura. E aí nós começamos a tirar os agasalhos, as blusinhas de frio, bota tudo para lavar, porque nós vamos precisar de usar. Costumam começar a aparecer as ites. Conhece as ites, né? Sinusite, laringite, faringite, ite, misericórdia. Precisamos de muita suplementação vitamínica de vitamina para poder passar sem essas ites. E na vida do Filho de Deus, o inverno, eu vejo como o tempo da provação para ser aprovado. Noites longas, muitas vezes de choro. Choro dura uma noite. Nós cantamos aqui. Mas perseverantes por saber que a alegria ela vem pela manhã. Não é só louvor, música não, gente. Está lá em Salmos 30, verso 5. O salmista declara isso. Ventos, tempestades, chuvas e em alguns países neve, com temperaturas de até menos 35 graus, né? Cláudio fica aí desde criança sonhando com o Canadá. Quando pega para ver aqueles vídeos lá, irmãos, menos 35, menos 40, é aquele negócio tudo cinza, é neve para todo lado, é mais de 6 meses sem você ver o sol, nem o quentinho. Por isso que quando chega o verão lá, todo mundo vai para onde? Para a rua, para lago, quer ficar na rua. Pensa, a gente aqui com 16, 17 graus, nós estamos como? Agora pensa, menos 35. É, Deus. Espera, tudo que Deus faz é perfeito. O inverno é o tempo, a estação que o Filho de Deus precisa de maior convicção de quem Ele é em Deus. E precisa de buscar nutrição no seu relacionamento com Deus. Porque esse tempo vai passar. Quem vai vir depois dele? A estação linda, gente, é a primavera. Por isso que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Mas enquanto não passa o inverno, é preciso perseverar. Usar todos os itens necessários para suportar e continuar. Espiritualmente falando, quando estiver no inverno, não deixe como filhos de Deus de usar os itens obrigatórios para nós. Está difícil, irmão? Provado para ser aprovado? Itens obrigatórios, palavra de Deus, jejum, oração, se revestir da armadura de Deus, comunhão e unidade no corpo de Cristo. Muitos não suportam passar o inverno porque querem passar sozinhos. Mas nós não vencemos nada sozinhos. É por isso que existe o corpo de Cristo. E é no corpo de Cristo que nós somos fortalecidos, reanimados. A palavra de Deus, ela nos nutre, ela nos fortalece, nos traz ânimo para continuar. Então, itens obrigatórios. Não tem vontade, não vá assim mesmo. Não quer ler a Bíblia, não, lê assim mesmo. Não quero orar, não, misericórdia, irmão, ora sim. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor, ora. E quando tiver difícil, você fala assim, Espírito Santo, não estou conseguindo orar não, intercede por mim. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque Deus nos conhece por inteiro. Tudo que Deus faz é perfeito. E Deus não deixa
nem eu e nem você passar por nada que nós não vamos suportar. Mas é um teste de resistência. Nós vamos precisar vencer. Sabe por quê? Tudo irá passar. Em breve irá florescer. E aí, ao olharmos para os dias anteriores, nós poderemos contemplar em tudo o cuidado de Deus. Porque quando florescer, você vai olhar e falar assim, meu Deus, olha onde eu cheguei. Eu venci. Mas foi por mim? Não, o Senhor estava comigo cuidando de tudo. Porque as estações, queridos, elas vão vir e vão vir de novo. E vai passar de novo. E depois vai passar de novo. A gente não vai passar só uma vez. E acabou, né? Em qual dessas estações você se enquadra hoje? Deus tem ilimitadas formas de nos tratar, de nos amar, de nos abençoar. Mas nós precisamos depositar a nossa confiança e descansar nele. Mas aí você pode estar perguntando para mim, se você estiver aí no inverno, mas como adorar em meio a tudo isso? Durante as bênçãos, durante a primavera e o verão, é muito fácil dar um glória a Deus. Mas em meio aos tratamentos, às podas, às provações e às tempestades, não é fácil, mas é necessário. Nós precisamos aprender algo com os tempos e as estações na vida do Filho de Deus. E Deus falou comigo da seguinte forma, com a seguinte frase, e Ele vai falar ao seu coração também nessa noite, em nome de Jesus. E Ele falou para mim assim, ó, não é sobre estações, é sobre ser morada. Não é sobre estações, é sobre ser morada. Não importa qual estação nós vamos passar, porque nós vamos passar por todas elas. O que importa para nós é ser morada e habitação do Espírito Santo de Deus. Porque com Ele nós vamos vencer todas as coisas. Mas por nós mesmos? Não. Se você está na primavera vendo o cuidado de Deus nos detalhes, glória a Deus. Se está no verão desfrutando de grandes bênçãos, alegria transbordante, glória a Deus. Está no outono, Deus está te tratando em alguma área específica, podando, transformando, glória a Deus. É o inverno que chegou? Glória a Deus, porque nós somos provados para ser aprovados. Não confie em coisas passageiras. Confie no que é eterno. Filho de Deus não pode se apegar àquilo que é passageiro. Olha o nome, passageiro, porque vai passar. Filho de Deus está enraizado e firmado no que é eterno. Isso é bíblico, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Diz assim, ó. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, passageiros, ao passo que os que não se veem são eternos. Olhos fixos no Senhor. Ele está cuidando de todas as coisas. Amém? Tem dia que nós estamos motivados a fazer muitas coisas, mas tem dias que nós vamos precisar manter a constância além da motivação. E aí, o que nós fazemos nesses dias?
tem dias que se a gente deixar, a gente não vai ler a palavra de Deus. Mas é preciso manter constância, compromisso. Não depender de motivação. Fala-se muito isso com relação à atividade física, não é? Se você esperar estar motivado para fazer, você vai ficar deitado na cama? Mas tem que ter o quê? Constância, né? Então, relacionamento com Deus é assim. A gente não tem que esperar estar motivado. Eu estou feliz hoje com Deus, deixa eu tirar um tempo aqui com Ele. Ou então eu estou triste, está tudo arruinado, eu preciso falar com Deus. Não, é constância. É todo dia e é em todo tempo. Em tempos de guerra, de luta, nós não podemos baixar a guarda e nem deixar de louvar. Qual que foi o louvor que nós estamos aqui? Louve ao Senhor todo meu ser. Todo meu ser. É em todo o tempo. Abra sua Bíblia comigo em João. O capítulo é o 4. João, capítulo 4, versos 23 e 24. E eu vou compartilhar aqui, o pastor falou pela manhã também, né, que o versículozinho que ele ganhou lá no café, e eu fui tomar um cappuccino hoje antes de ir embora, e Deus confirmou, porque esse versículo já estava na ministração, e até na hora que eu abri, falei, é a palavra que vai ser ministrada hoje à noite. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A essência da adoração. Quando nós alcançamos o entendimento de que a essência da adoração é nos render à gloriosa presença do Senhor, nós adoramos em todo tempo. Mas é preciso compreender o que é a essência da adoração. É nos render à presença do Senhor. Não é só um levantar de mãos, não é só cantar, não é só tocar, não é só dançar. É uma vida rendida ao Senhor. E como não adorar aquele que nos provê, que nos guarda, que nos ama em todo tempo, apesar de nós, independente das estações? As estações e o tempo de Deus nada mais é que uma forma do Pai demonstrar o seu grandioso amor e cuidado para conosco e nos alertar quanto à nossa dependência nele. Porque em todo tempo nós vamos precisar estar totalmente submissos à vontade do Senhor e sendo dependentes dele. Mas muitas das vezes nós falhamos em adorar por alguns motivos, eu quero compartilhar alguns aqui. Falta de conhecimento da plenitude da glória de Deus. E aí, se a gente não conhece por completo a glória de Deus, a presença, você não entendeu o que é isso, a essência da adoração, então falha no adorar. Pela falta de fé, pela falta de nutrição necessária na palavra de Deus, então deixa qualquer coisa abalar, e aí para de adorar, por não reconhecer as pequenas coisas diárias. Se nós, como filhos de Deus, não nos alegramos com as pequenas coisas, com as coisas mais simples que nós vivenciamos todos os dias, como nós abrimos aqui respirando bem fundo, e ficamos esperando só pelas grandes coisas para nos sentir realizados em Deus, infelizmente, pode ser que nós perdemos a essência da adoração. Nós precisamos começar a olhar todas as coisas e em todas elas ver a glória de Deus, a presença de Deus manifesta na criação, na nuvem que passa,
na chuva que cai, nas folhas ao chão, nos brotos das árvores, no ninho dos passarinhos, no raio de sol, nos grãos de areia, nas ondas do mar, na porta que se abre para você, mas também na porta que se fecha, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos começar a olhar com esse olhar de em tudo ver a glória de Deus e sermos gratos ao Senhor. É adorar na plenitude, com tudo que Deus criou para mim e para você. Porque tudo que Ele fez para mim e para você é perfeito. É perfeito. E para finalizar essa palavra de hoje, quero te convidar a se colocar de pé. Tem um louvor antigo. Hoje eu estou bem louvor, né? Porque a gente dançou, a gente cantou. Fala assim, ó. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Oh. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Gente, é sobre isso. Deus tem me mostrado a grandeza dele em muitos detalhes. Porque a gente fica esperando coisa muito grande para adorar, principalmente no inverno, irmãos. A gente quer que as coisas grandes aconteçam para a gente adorar. Mas a gente não precisa adorar com coisas grandes. Feche seus olhos. Louve e adore em todo tempo. Louve na alegria. Louve no dia triste. Louve quando realizar sonhos. Louve quando tudo parecer impossível. Louve se você está vendo as bênçãos chegar, mas louve se você ainda não pode ver. Louve na saúde e louve na doença. Louve nos dias de sol, louve em meio a temporal, quando a tempestade e o vento parecerem que vai te carregar. Louve. Quando nós louvamos, muralhas caem, cadeias são quebradas, o inimigo é derrotado, a enfermidade é curada, os cativos são libertos e a glória de Deus é manifesta em nós e em nosso meio. Romanos, no capítulo 11, no verso 36, diz, declara, porque dele, por ele e por meio dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ele a glória para todo o sempre. Amém. Independente da estação que você estiver vivendo hoje. Hoje é mais um dia para louvar. Para adorar. Para engrandecer ao nome do Senhor. E eu quero te encorajar na estação que você está a se entregar totalmente ao Senhor em dependência a Ele. E te lembrar que Ele está cuidando de todas as coisas e que tudo que Ele faz é perfeito. E que o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas, Ele não se atrasa em nada. Mas nós precisamos aguardar no tempo dEle, porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável.
Se independente da estação que você estiver nessa noite, você quiser louvar ao Senhor, eu te convido a louvar junto conosco, enquanto nós estivermos adorando. Mas que você saia daqui com o entendimento de que você é especial, de que você é imagem e semelhança, e que nós fomos criados para louvor e adoração do nosso Senhor. Aleluia, Jesus.